Está escrito no Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 1, o seguinte: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Meu irmão, minha irmã, antes da manjedoura, antes das luzes, antes das músicas, antes do calendário marcar 25 de dezembro, antes de qualquer pressa humana, no princípio era o Verbo. João não começa o Natal com um bebê chorando. Ele começa com o Eterno. Ele não nos leva direto a Belém. Ele nos leva à eternidade. Ele não nos convida primeiro a olhar para a terra, mas para o céu. Como se dissesse, se você quiser entender o Natal, precisa ir mais fundo, precisa ir além da superfície, precisa voltar ao começo, ao verdadeiro começo. Nós vivemos dias em que tudo começa e termina muito rápido. Notícias rápidas, relações rápidas, emoções rápidas. Um mundo acelerado, cansado, sobrecarregado, onde quase ninguém tem tempo para parar e pensar. Um mundo onde a aparência se tornou mais importante do que a essência, onde o valor de uma pessoa é medido pelo que ela exibe e não pelo que ela carrega por dentro. Um mundo barulhento demais para ouvir a própria alma. E é exatamente nesse mundo que o texto de João nos chama a parar. No princípio era o Verbo. Antes de qualquer caos, havia a palavra. Antes de qualquer confusão, havia sentido. Antes de qualquer vazio, havia presença. João está dizendo que a nossa história não começa no cansaço, não começa na frustração, não começa na perda de rumo, ela começa em Deus. E isso muda tudo. O Verbo, a palavra, o Logos, a palavra que pensa, que cria, que sustenta, que dá sentido, em um tempo em que tantas palavras são vazias, agressivas, descartáveis, João nos apresenta a palavra que não passa, que não falha, que não se contradiz. A palavra que não é apenas falada, mas, sobretudo, vivida. O Verbo estava com Deus. Existe relacionamento antes da criação. Existe comunhão antes do tempo. Existe amor antes de tudo. Isso é profundamente consolador para quem se sente sozinho. Antes de você sentir solidão, Deus já vivia em perfeita comunhão. E Ele decidiu nos incluir nessa história. O Verbo era Deus. Aqui não estamos falando de um símbolo, de uma ideia bonita, de uma filosofia inspiradora. Estamos falando de Deus em essência. O Natal não é Deus enviando algo, é Deus vindo, Ele mesmo. Não é um mensageiro distante, é o próprio Criador se aproximando de nós. E isso confronta a lógica da ostentação, porque o Deus que poderia se revelar em glória, escolheu se revelar em simplicidade. O Deus que sustenta o universo, escolheu caber na fragilidade humana. O Deus eterno escolheu entrar no tempo. O Deus invisível escolheu ser visto. Nos dias de hoje somos pressionados a parecer fortes o tempo todo, a esconder as nossas dores, a maquiar as nossas fragilidades, a provar valor por meio de conquistas, de bens, de imagens bem construídas. Mas o Natal começa com um Deus que não teve medo de se tornar vulnerável como nós. E isso é libertador. É libertador porque se Deus não precisou ostentar para ser quem Ele é, por que nós precisamos?
João 1:1 nos lembra que o Natal não é uma pausa bonita do ano, não é simplesmente isso, mas é principalmente um começo, um recomeço profundo. É Deus dizendo: eu sou o princípio quando você sente que chegou ao fim. É Deus falando quando tudo parece perdido, eu continuo sendo o começo. Talvez você esteja vivendo dias assim, cansado, desmotivado, sem direção clara, cumprindo rotinas, mas sem alegria, respirando, mas sem entusiasmo, com a sensação de que perdeu o rumo em algum ponto do caminho. E o mundo ao redor não ajuda, porque ele grita sucesso, performance, visibilidade. Ele exige resultados quando você só tem perguntas. Ele cobra força quando você só tem lágrimas. E então o Evangelho de João sussurra: no princípio era o Verbo. Não é no seu desempenho, na sua aparência ou no que você conseguiu ou deixou de conseguir. É em Cristo. O Natal, a luz de João, nos chama a realinhar o nosso coração, a lembrar que antes de sermos consumidores, somos criaturas. Antes de sermos cobrados, somos amados. Antes de tentarmos nos encontrar, já fomos encontrados. O Verbo estava com Deus e veio até nós. Isso significa dizer que Deus não ficou distante observando a nossa correria. Ele entrou nela. Ele não ficou alheio à nossa confusão. Ele se fez parte da história. O Natal é Deus entrando no nosso tempo bagunçado para nos devolver sentido à vida. E sentido é exatamente o que falta a muitos de nós hoje. Não é dinheiro, não é reconhecimento, não é agenda cheia, é sentido. Pessoas têm tudo, mas se sentem vazias, têm acesso, mas não têm paz, têm aparência de sucesso, mas vivem um fracasso interior silencioso. João começa dizendo: existe uma palavra que sustenta tudo, existe uma verdade que não muda com as tendências, existe uma luz que não depende de refletores, existe um começo que não é afetado pelos seus atrasos. E a palavra se tornaria carne. Mas antes disso, João quer garantir que entendamos: o menino da manjedoura não começa ali. Ele sempre foi. Ele estava no princípio. Ele é o princípio. Isso significa que a sua vida não está à deriva, meu irmão, minha irmã. Mesmo quando parece, mesmo quando você não entende, mesmo quando os planos desmoronam, o Natal nos lembra que existe uma mão firme conduzindo a história. Em um mundo que valoriza tanto o exterior, João nos leva para o eterno. Em um tempo em que tudo é descartável, ele nos apresenta o que é imutável. Em dias em que as pessoas vivem perdidas em imagens, ele nos chama de volta à palavra. Talvez este seja o convite mais urgente do Natal hoje. Desligar um pouco o ruído, baixar as defesas, desacelerar a alma e lembrar de onde tudo vem. No princípio era o Verbo. Antes do medo, ele já era. Antes da culpa, ele já era. Antes da frustração, ele já era. Antes de tudo, ele já era. E porque ele era no princípio, ele continua sendo agora. O Natal não é apenas sobre um nascimento histórico, é sobre um reposicionamento espiritual, é sobre tirar os olhos do que passa e colocá-los no que permanece. É sobre deixar de correr atrás de aparência e voltar à essência. Feliz Natal!